bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, o telefone da nossa produção também São Paulo, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, empresário Ciro Moura. Prazer tê-lo aqui, Ciro. O prazer é todo meu. Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon, programa Gente que Fala. E aqui sempre uma mesa que, se pedir, não consegue arrumar. Olha o que tem de gente boa nessa mesa. Obrigado pelo convite. Você é presidente estadual do PTC ou presidente nacional? Eu sou vice-presidente nacional e presidente estadual. PTC. PTC. Partido da turma do Ciro, que sou eu que vos falo. Também conosco o jornalista Afanásio Jazade. Prazer ter aqui, Afanásio. Ô, Zancopé, a satisfação é toda minha de voltar aqui ao Gente que Fala. E como disse o Ciro, uma mesa seleta, né? Então é sempre bom estar de volta. Afanásio Jazade, quanto tempo? Aquela foto nossa no metrô do Jabaquara tem 40 anos, foi em no 72, mínimo. Mais de 40, né? Por isso estou dizendo, no mínimo. Era a inauguração do metrô, né? Isso, a inauguração da estação Jabaquara do metrô. Né? Nós estávamos na Rádio Jovem Pan e o time todo foi fazer uma foto lá. Hebe Camargo. Só não foi o Roberto Carlos, né? Que fazia programa também na rádio. Isso, mas já foi. Faz um bocadinho de tempo. Nossa, já. Mais de 40 anos, resume. Foi em 1972, exatamente. Você não precisa de tanto detalhe. César Romão, prazer tê-lo aqui, César. Prazer estar aqui com você novamente. É sempre uma alegria. 25 anos do primeiro livro, então há 25 anos atrás eu fiz a primeira entrevista contigo. Você é o nosso Matusalém aqui, né? Se a gente começar a contar a história com o Zancopé, 25, 30, 40. Isso é para fazer inveja para os mais novos aí, né? Boa. Porque outro dia ele trouxe o livro e disse assim, olha, este livro foi relançado depois de 25 anos, o primeiro livro que eu escrevi. Aí eu parei e falei, então faz 25 anos que eu te entrevistei. Pelo menos. O primeiro livro foi A Semente de Deus. Em 1991, você foi provavelmente a primeira pessoa que me concedeu um espaço, porque no Brasil todo escritor é imortal, porque não tem onde cair morto, né? Difícil autor arrumar espaço. E esse foi o primeiro livro. Hoje são 12 títulos, estão em 51 países. Como é que é na Rússia? Cesap Pomal, eles não têm R lá. Não tem o R. E em mandarim, como fica? Não lancei ainda. Mandarim ainda não. Esse ano, na Feira de Frankfurt, nós teremos lá contratos com o Oriente e provavelmente nós vamos fazer aí um belo caminho aí pela China, pelos Emirados Árabes, e o ano que vem provavelmente eu trago aqui para você algumas Cesare. Me chamam de Cesare, mas eu procurei manter a grafia em todos os países, para se tornar uma tradição, né? Só na Rússia que eles não aceitaram de jeito nenhum, porque diz que eu ia inventar uma letra, né? Mas em todos os países lá na Itália é Cesare Romano, e porque romão em italiano é um romão grande, né? É um romano com 2 metros de altura. A Itália é o meu segundo país, eu tenho muito carinho, o público italiano, são 9 livros lá já. Eu fui recebido lá como fui recebido aqui no Brasil. E os livros repetem o mesmo sucesso que fazem no Brasil desde 91, repetem em todos esses países aí. Maravilha. Paulo Roberto Pelli, prazer tê-lo aqui, Paulo. Muito prazer, Zancopé, muito obrigado pelo convite, participar dessa mesa com esses ilustres personagens aqui da vida pública do Brasil, né? E também o nosso escritor
Mas você também é escritor. Eu tenho aqui assédio moral, uma responsabilidade corporativa. Isso. Paulo Pelli. Esse é um dos temas que vem há muito tempo já no Brasil, causando preocupação no meio empresarial, na relação entre empregadores e empregados. E como a lei vem da emenda 45 de 2004, que muda para a área trabalhista a questão do julgamento das ações de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, houve no começo muita dúvida sobre o que é e o que não é, e aí tudo passou a ser, e hoje já está melhor qualificado, e hoje a Justiça do Trabalho atua melhor nesse tema. Então o livro veio para tentar colocar um pouco de diretriz e de vetor, né, para alguns temas dentro da questão do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. A Justiça do Trabalho? É ela que está julgando a partir da emenda 45 os casos que envolvem a prática do assédio moral no ambiente de trabalho. Ele vai junto com todos os outros pedidos de verbas trabalhistas, e no início, por desinformação, quando houve essa mudança, pedia-se tudo. Então tudo era na base do se colar, colou, então pede lá hora extra, adicional noturno, o que tiver que pedir, e vinha também um pedido de assédio, mesmo que ele não tivesse nenhuma base fática para isso, mas realmente existe muito assédio ainda na questão das relações entre empregadores e empregados, mas hoje é muito melhor entendido pela própria Justiça do Trabalho, que aplica já as penas de maneira muito mais correta, né? Eu nem vou perguntar sobre o caso mais famoso do momento, né? Porque não é empregador e empregado, é colega de trabalho. Sobre colegas de trabalho também existe, né? Mas olha, a questão do assédio... Eu cunhei a seguinte frase: assédio para mim é a cantada que não deu certo. É uma teoria, né? Porque quando dá certo não é assédio. Não, exatamente, colou, não é? Mas o problema é que muitas dão certo, mas depois, quando ela se desfaz, aí ela volta para a condição de assédio. Mas, nossa, tem muito ambiente disso. De trabalho, não deu certo. Em ambiente de trabalho, então, ele não deu certo. Envolvendo o chefe. Como a gente brinca, começa com meu bem, é que nem casamento, começa com meu bem e termina com os meus bens, né? É mais ou menos por aí. Você que vive em São Paulo e quer que ela seja bem tratada todos os dias, aliás, quem olha para a nossa cidade sabe que o cuidado agora é outro. A Prefeitura tem trabalhado sem parar, inclusive nos finais de semana. Desde o início do ano, muita coisa já foi feita, como o Corujão da Saúde, que resolveu o problema das filas de agendamento para exames, programa Trabalho Novo, que está dando emprego para moradores de rua, e a Operação Cidade Limpa. Mas, mesmo com todas essas realizações, a gente sabe que muito mais ainda precisa ser feito. Por isso, o verbo na Prefeitura é trabalhar. Trabalhar para melhorar a saúde, a educação, o transporte, trabalhar em todas as regiões de São Paulo. Uma tarefa que não é fácil, mas para fazer uma cidade melhor para todos só tem um jeito: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Prefeitura de São Paulo, trabalho e inovação na administração atual. O presidente Michel Temer concedeu entrevista admitindo que não conta com apoio da população. Pesquisa Ibope de 31 de março mostra que seu governo é aprovado por 10% e reprovado por 55%. E o presidente Temer diz que o índice de popularidade é pequeno, mas estou governando apoiado pelo Congresso Nacional, e foram muitas as declarações. Ciro Moura, Afanásio, César Romão, Paulo Pelli. Pois não. Mas o Temer, não, puxa vida, que desgraça, hein? Não está fazendo rigorosamente nada. Bom, mas também caiu de paraquedas, né? Caiu de paraquedas. E é um péssimo. E essa entrevista, a última dele, quer dizer, não, concedeu não. Ele é que se ofereceu para a emissora para fazer aquele pronunciamento. Essa é a verdade. Então, realmente ele não engana ninguém. E com aquele jeito dele, aquele gesticular e aquele palavreado do século XVIII, realmente ele está crescendo como rabo de cavalo, né? O índice dele é esse. Mas você acha que 10% é muito? Muito. Pelo que ele é, pelo que ele representa, pelo o carisma dele é de uma vassoura num canto de sala. Então, poxa, ele é de São Paulo. Nós o conhecemos. Ele sempre foi eleito na rabeira de alguém. Agora ele, não, Miguel, não vou me candidatar. Isso é uma piada. Ele se candidatar à reeleição é uma piada de mau gosto. Agora, ele está
envolvido, no jargão policial, entrutado na Lava Jato. Terrivelmente, até o pescoço, porque ele durante 15 anos foi presidente do PMDB. E todas as maracutaias que eram feitas, é lógico que eram do conhecimento dele. Agora, veja, ele diz que franqueou o Palácio do Jaburu para uma reunião. E aqui mesmo no escritório dele, quando candidato a vice-presidente, com os empresários. E o Eduardo Cunha e outros malandrões do PMDB. Ele falou, não, mas o papo lá foi outro. Mas espera um pouquinho. Você reúne um dos maiores empreiteiros do país, época de campanha. Foram conversar o que lá? Perguntar para ele como é que se faz quibe. Que negócio é esse? Aí uma hora, não, mas eles falaram qualquer coisa estranha, a hora que eu saí, me ausentei, fui até o banheiro. Pera lá, isso aí é querer realmente forçar a colocar um nariz de palhaço em todo mundo. Afanásio, chegou a hora do país, seu povo brasileiro, falar basta ou paga a conta. Esse monte de história. Eu tive um diretor, já trabalhei, ninguém acredita, mas trabalhava no Banco Francês, e um diretor francês disse para mim, quando você vier defender um crédito, se falar mais do que 1 minuto, já vou negar porque está tudo errado. Você precisa explicar demais, está tudo errado, tudo. Hoje nós vivemos o presidente da República, e é nada pessoal, é político. Claro, não, politicamente. Sob suspeita, temporariamente, como é que é? Isento com imunidade. Turma, provisoriamente. Ele vai preso amanhã? E a questão da chapa Dilma Temer, né? Não sabia de nada também. Ele fez parte da chapa, foi eleito vice-presidente. Eu acho que ele foi falar com o empresário sobre flores. Não, é isso. Você não acha? Não. Ué, realmente. César, você podia escrever um livro sobre flores. Flores do Temer, né? Brincadeira, tudo. Todos que aí estão, ele está dizendo aí que governa com o Congresso, tem a credibilidade popular esse Congresso. Muda tudo, não, turma. E qual a legitimidade? É lógico. Se a gente partir para o lado jurídico, todos são suspeitos, não há nenhuma condenação. Sim. Tudo bem. Mas tem alguns que são suspeitos demais. Tem o carimbo já na cara, na testa, na bochecha esquerda, direita, entende? Que são ladravazes já há muito tempo. Então você pega um Renan, pega um Jucá. Quer dizer, são malandros, useiros e vezeiros. Quer dizer, se passar um camburão, você não precisa nem chamar, eles vão correndo atrás. Então, olha, sinceramente, a gente não pode ser leviano de dizer todos são culpados. Não. Agora, eu não vi um se levantar e dizer, não, eu vou pedir um direito de resposta, citar o meu nome ilegalmente, eu vou processar. Ninguém. Então estão todos vestindo a carapuça, que sabe que tem coisa aí. Agora, um partido como o PMDB, o senhor Michel Temer, presidente durante tanto tempo, 3 vezes presidente da Câmara Federal. Quanto esse homem fez de concessão para ter votos, para manter aquele status? Então, se não participou, pelo menos ele conhece a mutreta dessa turma toda. Por que é que ele trepidou nas pernas quando Eduardo Cunha, lá do fundo do Chilindró, fez um elenco de perguntas ao juiz Moro para perguntar ao presidente? Falou até do filho que ele tem aí, não sei o quê, papapá, que está empregado não sei aonde, que eu não sabia também que ele tinha um filho, homem e tal. Não é possível, quer dizer, o cara vai lá para Brasília, o Fernando Henrique tem 2, 3, um filho com a faxineira, outro... Acontece de tudo lá. De tudo. E o cara não teve nada com isso. Não sabe de nada, não. O filho é dele, mas não teve nada com isso. Não foi assim. César não fala nada. O Brasil, o Brasil precisa mudar, o povo brasileiro precisa mudar, porque mediante tudo isso, essas pessoas se reelegem. Mediante tudo isso, essas pessoas estão no poder há muito tempo. E estão pelo voto. Isso é que é o mais triste, né? Isso é que é o mais triste. Estão há anos. Estão há anos. Então elas estão se perpetuando pelo voto, que seria a única arma do povo.
Eu acredito que nós temos que ter uma mudança de cultura no Brasil muito grande, porque assistindo, né, os pronunciamentos da Odebrecht, aquilo parece uma coisa tão natural. As confissões, né? Confissões. Que a gente fica se perguntando, nossa, por que nós não estamos fazendo isso, né? Porque é tão normal, é tão natural, é tão natural. Porque meu nome não está nessa lista. Poxa, né? Daqui a pouco eu apareço lá. Eu penso o seguinte, o Brasil, ele começa com o povo brasileiro, vamos falar de povo. Por isso é que eu estou dizendo, o povo pensa, por que meu nome não está nessa lista? Porque o político ele foi eleito, essa é a maldição, né? A maldição do povo, é eleger esse pessoal. Agora, se você volta para o povo, você nota que o povo comete pequenos delitos todos os dias. Existe uma teoria que diz que o bater da asa de uma borboleta na Flórida pode causar um furacão do outro lado dos Estados Unidos. E é mais ou menos isso. O povo comete pequenos delitos todos os dias, que ele acha que não é delito, e esses delitos acabam crescendo e acabam se refletindo na política. Por exemplo, para em vaga de deficiente não é deficiente. Por exemplo, fura fila. Hoje você vai a Banco Ciro, tem briga de idoso para saber quem é mais velho para poder ficar na frente. Não, eu tenho 70, não, eu tenho 80, eu tenho que ir na sua frente. Se tem fila na prioridade do idoso, ele vai na fila normal, que não é de prioridade, porque a dele ele tem que esperar. Existe um processo no Brasil, vamos falar de trânsito. Os caras tiram duas senhas. Isso é muito comum. Chama a primeira. Chama a primeira, ele vai. Não, é um absurdo. O que o César está falando. O César está falando é uma prática no Brasil. Mas é bom as pessoas tiram duas senhas. Né? Tem cliente preferencial, tem cliente idoso. O César, vai lá, tira do preferencial, tira do idoso. Dentro do tempo que você está levantando, o sujeito é pego na rodovia, acima da velocidade, e o policial para fazer a abordagem. Qual o primeiro pensamento dele? É exatamente isso. Essas pequenas corrupções, elas têm um efeito grandioso, porque se nós mexemos a mão aqui nessa mesa aqui, a gente movimenta moléculas por todo o universo. Essas pequenas corrupções que o povo vem cometendo há anos aqui no Brasil, elegeram esses políticos. Porque aí você diz assim, como é que esses caras se elegeram? Bom, ele é corrupto, mas é meu amigo. Né? Ele é bandido, mas é meu amigo. É como os depoimentos de mulheres de bandidos, né? Que a mulher fala assim, bom, eu amo o homem, o bandido eu não quero nem saber o que ele está fazendo, mas o homem eu amo. E o povo brasileiro, ele faz essa separação com o político. Fala, pô, ele é ladrão. Ele é ladrão, mas ele pegou meu filho no colo. Ele é ladrão, mas ele mandou asfaltar uma aqui. Já teve o roubo mais faz, agora está muito exagerado, né? Agora roubaram demais, não estão fazendo. Né? Bolsa Família. Bolsa Família. Aquela história, o sujeito esfomeado, o primeiro que chegar com um prato de comida, ele pega. E se junto desse prato de comida vier a R15, ele vai segurar também e vai fazer a revolução. Ele não é comunista, não é nada tal, mas ele topa tudo, porque é aquele que estendeu a mão para ele. Agora, tudo isso depende de exemplos. Então nós estamos assistindo tudo isso. Um ladravaz desse aí devolve 100 milhões de dólares. É condenado a 15 anos de cana. Recebe uma tornozeleira besta na perninha, mas fica numa mansão ao lado da piscina, tomando o seu melhor uísque. Fazendo ginástica, treinando luta. Então o que acontece? O povão está assistindo aqui, peraí. E pode molhar a tornozeleira na piscina sem problema. Esse cara fez tudo isso e não aconteceu nada. Pior que ele é prova d'água. E vão fazer algo comigo? Então, aí é que está, é a cadeia. Então você está falando de uma forma, então eu estou falando da cadeia inversa. Então o sujeito fala, mas espera um pouquinho, se esse fez tudo isso, não aconteceu nada, praticamente deram uma medalha para ele, então é o país do tudo bem, vai empurrando com a barriga, vai que dá. Isso acaba sendo um incentivo, né, a prática delituosa, né? Exatamente. Porque as pessoas veem que nada acontece, e se nada acontece, porque eu não vou fazer também, né? O Estado precisa cumprir o papel dele
para que esses políticos corruptos não o façam. Essa é a questão. Então, o Estado não faz, o político corrupto vai lá e faz. Mas dizem que as instituições estão funcionando. Eu acho que não. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não pode funcionar do jeito que funciona. Quando o ministro... E o Renan provou isso. Não, mas exatamente. Peitou todo mundo e... Agora, imagina ele peitando todo mundo lá em Alagoas, subindo num palanque, o que ele não fala? Então, veja só, ministro do Supremo, quer dizer, a gente aprende na Faculdade de Direito que um juiz, ele se pronuncia nos autos. Você não sabia, antigamente a gente conhecia o nome do selecionado, hoje nós conhecemos o nome dos 11 do Supremo e do selecionado brasileiro, você não sabe quem é quem. Então, nós corremos um outro perigo grande, queridos amigos, que é essa história de criminalizar a própria Constituição. Quer dizer, então, se você for contra a Constituição, se você for contra a lei, mas veja só, é crime. Então, você tem o direito, César, até de julgar o seu juiz. Mas, César, veja só, essa Constituição, ela foi feita em 88 sob o manto do revanchismo. Porque aquela história também do finado Ulisses Guimarães, a Constituição cidadã, tá, opa, calma lá. Havia um centrão que pegou o burro, opa, pera lá, então fez o quê? Deixou a parte social para a esquerda trabalhar. E o centrão conduziu a parte econômica, aquela história toda. Então hoje, essa Constituição ela já está superada e nós percebemos o seguinte, fizeram tantos direitos e nada de deveres. Então, eles simplesmente deixaram o país de ponta cabeça. Tanto que agora se fala numa constituinte exclusiva. Eu não parei para pensar ainda até que ponto seria bom ou não. Mas... já pensou uma constituinte com esses 513? Aí é que está. Nós temos uma proposta. Nós somos a favor da constituinte exclusiva, com deputados ou membros eleitos para esse fim específico, após o que? Uma quarentena de 2 ou 3 eleições para frente, sem ser candidato. Ciro Moura, são eles que vão ser o parlamento é quem vota uma necessidade de uma prova, uma constituinte. Mas agora são eles. Pode trocar todo mundo. São eles. Mas temos um grande problema, Ciro. Trocar todo mundo, mas calma, estamos falando agora em um voto em lista. Não, mas nós temos só um voto em lista que não se fala numa... para você que você tem toda uma experiência eleitoral também. Nós temos 90% da Câmara eleita em coligação. Sim. Vai cair a coligação? Dizem que no proporcional, sim. Dizem que... E eles não vão se eleger? Aí é que está. Aí é que eu disse, quem faz essa lei são aqueles que lá estão. E quem vota a possibilidade de uma constituinte são eles. Não, então você imaginar que eles vão votar. Não, mas você imaginar que eles vão votar uma constituinte. Mas, Ciro, tem uma questão aí que eu acho que está lá na base. Quer dizer, pode montar o modelo que quiser, mas na base está uma pessoa que vota. Sim. E a pessoa que vota continua mal educada nesse aspecto, sem informação, manipulada. Essa marketização que deu aí nas campanhas agora, é que nem o cara vai fazer uma propaganda, olha, esse iogurte é melhor do que esse. É mais ou menos isso, quer dizer, com todo esse dinheiro de corrupção, né, os marqueteiros fizeram sucesso, ficaram famosos ao longo do tempo, fazendo o quê? Pegando um produto ruim, que são esses políticos que estão aí hoje, que é um produto muito ruim, mas conseguiram convencer a população que aquele produto é bom. Deixa eu fazer uma colocação. Então, assim, enquanto não educarmos... Vamos tentar mudar. Não, enquanto não educarmos a base... Está aqui, não tem nada. Eu concordo que tem que mudar, Ciro. Mas tem que mudar a mente do eleitor também, para saber em quem votar, né? Quem vota essas propostas são os que estão lá, os 513 mais os 81. E quem vai escolher a constituinte é o próprio eleitor, que se for também... o eleitor não tem acesso. Então, mas para eleger os que vão estar lá votando, é o eleitor. Então, e aí? A mídia, aí que está, a mídia ela é importantíssima nisso. Veja só, nós tivemos aí o caso daquela menina da Globo que fez umas fotos até delicada, com porta de banheiro aberta, tal, uma cretina de um artista aí. Em uma semana fizeram tanto auê com esse negócio, depois de assédio, sei lá o que, divulgação pela internet,
O Congresso, sim, em 15 dias fez uma lei lá, tá aí, até colocaram o nome dela. Então, veja, se houvesse essa conscientização, daria para mudar muita coisa. Eu acho o seguinte, no ano que vem não haverá essa enxurrada de grana para eleger fulano, beltrano. Aliás, algo que a Procuradoria da República não perguntou, pelo menos eu não ouvi, tanto ao Emílio Odebrecht como ao Marcelo. Eles continuam pagando propina ainda? Ou suspenderam tudo? Isso eles não perguntaram. O cara falou que há 30 anos... declararam que mesmo quando a empresa já estava... Mas então... Né, mas parece que eles pararam a partir da prisão do Marcelo, segundo eles dizem. Hoje eu vi uma notícia que não parou, não. Eles ainda estão honrando... Isso chamar de honrar é complicado, isso aí. Honrando a corrupção. Não, bandido é bandido. Palavra de bandido é palavra de bandido. Eles foram procurados quando já o nome já estava aí jogado em todos os lugares. Agora, é importante. Como é que é, César? Honrando com a corrupção. Honrando os compromissos da máfia. Não, máfia é isso aí. Máfia é isso aí. Tem palavra, ele cumpre. Então, veja só. Não parou apesar da... dar dinheiro para alguém? Ou tomam dele? Aí é que estão. Não, mas aí é que está, mas foi o que o procurador falou, não, eu colaboro. Não, pera um pouquinho, como o senhor colabora? O senhor está corrompendo, isso é propina. Isso é propina. Então, e o velho Emílio ficou meio extasiado assim, como se tivesse recebido um soco no fígado. Ele não esperava ouvir aquilo, não, o senhor está fazendo é propina, o senhor está corrompendo, o senhor é um corruptor. Então aí ele, mas eu não ouvi essa pergunta, mas vocês continuam pagando ainda ou já pararam? Tem gente ainda indo buscar, receber. Eles ainda continuam Tanto pagando. Que Zé Dirceu em Cana, pelo mensalão, ainda recebia na cadeia. Então, gente, isso é Brasil, mas realmente precisamos passar mais... Agora, a Odebrecht tinha que ter sido lacrada. Né? Eu acho que a Polícia Federal teria que lacrar essa empresa, encerrar as atividades dela. Sabe? Mas aí tem o problema social. Agora, você imagina uma empresa construída em corrupção? Não, mas não é só lacrar a empresa. Eu acho o seguinte, eu penso que uma empresa dessa, ela teria que ser o quê? Simplesmente ela tinha que ser fechada, os proprietários terem seus bens bloqueados, terem sequestrado seus bens. Ressarcir a sociedade. Claro, lógico. Porque senão vai ficar daqui a pouco, mas fizeram aquele depoimento, aquela confissão, mas estão todos bacanas aí e tal, cada um com seu carrão, com a sua mansão aqui e ali. Então não valeu para quê tudo isso? Não serviu para nada. Mas o problema é que nós vamos voltar para uma questão de fundo aí, que é assim, daqui a pouco vamos ter eleições de novo. Quem são os candidatos? Muitos desses aí vão aparecer como candidatos. E pior, muitos deles vão ser eleitos porque as pessoas continuam comprando produtos sem saber por que estão comprando. Esse que é o grande problema. Mas olha, e aí o povo vai votar em quem? Naquele cara que vai lá e faz aquele discurso, que tem dinheiro para se autopromover. Porque quem se informa nesse país? O grande perigo ano que vem é o seguinte, é do crime organizado lançar os seus candidatos. Que também tem uma força, como já tem. Porque até agora ninguém fala, não, crime organizado, não, tem um prefeitinho aqui, um vereador ali, outro deputado no já seu tem, a cidade de Imbu, já tem lá o seu prefeito. Exatamente. E veja só, Romão, em 97 eu presidia a CPI do crime organizado em São Paulo. E eu dizia, o crime organizado vai fazer as suas bancadas, o crime organizado vai bancar estudantes para entrar na faculdade de Direito, prestar concurso para delegado, promotor, juiz, e muitos davam gargalhadas. Faculdade de Medicina para poder atender os bandidos fora do sistema de saúde. Então eles estão muito mais organizados, disciplinados do que o poder público. Ele supre a ausência do poder público. Sim. Vocês sabem disso. Então, na verdade, chegou o momento de pensar. O Romão falou para mim que cabeça não é feita de pescoço, é para pensar. Eu concordo com ele. Então, o povo ou pensa ou paga a conta, tudo. Agora, hoje desistir antes, não. Todo dia eu tento. Se eu consigo ou não, eu tento. E já faz tempo isso. Então, quando eu falei constituinte exclusiva, ninguém quer. Mas eu vou tentar.
Não, eu acho o seguinte, não vou permitir eu acho que uma constituinte que você está falando, quero usar aquilo para ser eleito na próxima. Mas uma constituinte exclusiva, mas em que bases? Quem seriam esses? Porque também pegaram os ilustres, fazer uma comissão de ilustres, mas é o que eu estou falando, dos notáveis. Quem vota a instalação de uma Constituição? Tem que tentar uma Constituinte. Não, hoje que ele está... Então tem que desistir. E eu não vou desistir. Não. Eu vou tentar. Não. Perfeito, hoje o momento perfeito. não é propício. A Câmara não aprova isso. Ela está morrendo de medo pelo não reeleja ninguém. Estavam até conversando lá. Tem uma pergunta interessante, Zé Copé. Quem vai eleger? Quem vai eleger esses membros da nova Constituinte? Não, o ponto é esse. É o povo. Não é o povo. Se o povo... Os partidos vão fechar tudo. Não, eles existem. É prerrogativa do Congresso implantar uma Ciro, Constituinte. quantos partidos temos no Brasil? Hoje, 42, não é? Tem 35 ou 36. Tem mais 56 na fila para entrar. Mais 56? 56. E a turma está falando em cortar. Você acha que um país como o Brasil, vocês acham que é importante esse volume de partido? Eu acho que você pode pensar numa coisa que eu não tenho resposta até hoje. Por que o partido no Brasil tem que ser nacional? Os Estados Unidos tem 200 partidos. É verdade. Turma, então nós temos que começar a pensar. O partido pode ser municipal, amanhã ele vira estadual, quando ele for adquirindo força. Agora, obrigatoriamente, é nacional. Tem que tomar dinheiro no fundo partidário e a política, no meu entendimento, hoje não é mais direita e esquerda, é rico e pobre, como sempre foi. Verdade. Então nós somos hoje um partido que recebe fundo partidário, é público, é só consultar o TSE, nós temos R$200 mil por mês para o Brasil. É muito dinheiro. Eu não sei nem como eu gasto tudo isso. Agora tem gente que tem 10 milhões por mês. E são exatamente os que roubaram. E a reforma da Previdência? Será que é um bode na sala? Pode ser um bode na sala. Agora, veja, Zacopé, desculpa, só antes de entrar nesse tema, sábado agora, lendo uma manchete de jornal, pronto-socorro do Hospital São Paulo fechado. Aí você vai ver lá alguns depoimentos de familiares de pacientes. Tem que levar papel higiênico, tem que levar esparadrapo. Então, vendo tudo isso, e depois vendo na outra página a relação dos corruptos, dá vontade de pegar cada um e pendurar no poste, de massacrar essa gente. Então, hospitais... Melhor, vai ser atendido lá nesse pronto-socorro. Mas aí é que está. Então, o mal que esses ladrões acarretaram e acarretam ao país, então é o hospital que está fechando. Veja, um hospital da Unifesp, era um hospital referência até outro dia. Está sendo fechado. O Hospital das Clínicas acusado há uma semana de utilizar equipamentos descartáveis 2, 3 vezes. Se é descartável, como é que você pode usar 2, 3 vezes? O Hospital das Clínicas. E nós temos um governador que é médico. Né? Também está envolvido também agora. O cunhado é que tomava a grana em nome dele. Quer dizer, o santo Alckmin. Então, veja, quer dizer, está tudo de ponta cabeça, gente. Como é que é? Cunhado? É, o cunhado do Alckmin é que fazia tomadas em nome dele, não é? Inclusive, segundo o noticiário, o Alckmin, né, passou o cartão, olha, conversa com o meu cunhado, está aqui o cartão dele, ele que acerta tudo e tal. Então, é isso aí. O Serra. O Serra está com a corcunda da não sei o que, dizem que é o peso da propina que ele recebeu. Todos nós, quando chegamos aqui, trocamos cartões. Mas então trocamos cartões para um saber. Exatamente, mas não foi, olha, mas não vai buscar uma grana lá. No final eu estou esperando a minha. Ele entrega o cartão de terceiro. Não, do cunhado. Olha, esse aqui. Terceiro, entregamos o cartão próprio aqui, né? Cada um. Terceiro, ué. Então, por exemplo, é tal coisa. Existe politicamente o apoio de empresário? Existe. Agora, como é que um Serra vai justificar ter recebido apoio político, por exemplo, com 23 milhões lá no exterior? Bom, se a grana é para a campanha, ela gasta, né? Pô, vai lá no exterior. Eu vou mandar o cara buscar santinho lá na França, pomba, lá na Suíça. Feito na China. Exato. Então, gente, tem coisa que não dá. Então, esses ladrões todos têm que ser execrados publicamente. Então, veja, São Paulo,
Não, só o governador é ético, é não sei o quê. Não temos estações de metrô, estação que é feita em tal lá, desaba, mata não sei quantos, ninguém é punido. E fica tudo por isso mesmo. E olha, Ciro, está tudo errado. Essa Constituição, ela tem que ser refeita. Como é que pode o presidente da República indicar ministro para o Supremo? Como é que pode ele escolher o procurador-geral da República? Como é que pode um governador indicar o presidente do Tribunal de Justiça, escolher quem vai ser desembargador? Está tudo errado, pombas! Está tudo errado. Agora, li no jornal hoje, Alckmin está desesperado querendo saber qual será a decisão do Supremo, aliás, do Supremo do STJ, quanto àquela decisão lá de Minas, se a Assembleia terá ou não que aprovar, liberar o governador para ser julgado pelo STJ. Por quê? Os governadores, eles têm o quê? Não é base aliada nas assembleias, tem a base alugada. Alugada, então, se depender da Assembleia, jamais um governador será liberado para ser processado. Então isso que é impunidade, isso é malandragem pura. Agora, isso tudo tem que ser explicado para a população. E como é que você faz isso? É através da mídia. Mas como é que você tem isso? Nós temos esse programa aqui que temos liberdade e tal. Agora, você liga às 9 da noite a televisão, a Globo, então vem com aquelas historinhas, não sei o quê. Então aí vem o quê? A Dona Globo. Aqueles dramas onde botam na cabeça da menininha da periferia que ela como empregada pode um dia casar com o filho rico do patrão. Tudo enganação. Dá uma prensa numa outra picaretinha no programa. Não, isso é um assédio tal. O artista lá não sei o que, crucificaram o cara de um jeito que fosse ele, meteria um processo na Dona Globo, porque só faltou pregar o cara na cruz na porta da televisão. Como se fosse lá o único que faz isso e o único que fez isso tudo, né? Então, não deu certo. Mas como se foi isso, como se fosse só esse que fizesse. Não, e outra coisa, isso, mas doutor, e uma cantada demorada, depois de 8 meses que a jovem resolveu se abrir. Então, tudo isso faz parte, César, daquilo que você estava dizendo. O consumo da nossa massa são as novelas. E eles vão passar isso aí, eles fazem apologia de tudo que eles querem. Não, você vai assistir uma nova hoje. Apologia de tudo que querem. Vai falar dos tempos da Revolução. E vão fazer uma apologia às avessas. Vão fazer para a esquerda. Vão fazer para a esquerda, lógico. Tem dúvida disso? Opa, nós não estamos vivos. E eu vou falar para vocês que eu sou oficial do Exército da Arma de Cavalaria, que não é melhor nem pior, mas é diferente. Graças a Deus eu andei nessa turma. E estou vivo, nunca matei ninguém, nunca morri, por isso que eu falo. Então, turma, é uma história que quem viveu, viveu. O resto lê em livro o que o livro disser. Exatamente. Agora, nós mais antigos, o que nós vimos? Eu comecei a estudar, terminei de estudar. Eu comecei a trabalhar, trabalhei. Foi preso? Não. Matou? Não. Morreu? Não. Turma, e não tinha nada. Agora, malandro, quando os bonitões resolveram pegar arma, tomaram os tapas na boca. Mas aí é a inversão de valores total, né? Quer dizer, quem era pago para defender a lei e a ordem virou bandido. O bandido que saiu praticando o crime virou herói, né? Então... O cara que não viveu, ouviu falar e dá palpite. Eu, em 68, eu conheci o negócio na Maria Antônia. Sim, foi em 68. Foi entre Mackenzie e onde morreu o garoto lá. Não sei. Você está fora do microfone. Eu mais vivo ainda, falando. Então veja. Turma, eu vi. O que vocês quiserem. Eu li. Você pode fazer o que você quiser. Eu vi. Por quê? Eu estava lá. Vai lá e consulta se eu não estava lá. Registrado. E a USP resolveu, por alguma razão pessoal, bater em nós. E nós enchemos aqui. Então, vamos falar a verdade. Concorde comigo? Não. Ouço o meu lado e ouço o outro. Mas quem possa falar, não nego, eu acho que, eu me lembro bem, minha avó falou, que nem sua avó morreu, então não é mais tempo. Eu estava lá. Quantas vezes eu vi o Serra e o Zé Dirceu de braço dado na Maria Antônia?
Não, eu, naquela época lá, eu estava começando na reportagem, o Zé Dirceu, ele fazia aqueles discursos relâmpago em cima das peruas verdes, do talão da fortuna da Secretaria da Fazenda, que ficavam paradas 3, 4 diante da praça da Catedral, na Praça da Sé. Quando a cavalaria estava chegando, então eles jogavam rolha ou bolinhas de gude para os cavalos caírem, aquela coisa toda, e ele sempre protegido por 4, 5 capangas, nunca levou um tapa. Nunca levou um tapa. Saía e os idiotas é que levavam as borrachadas da força pública, aquela história toda. A massa de manobra, então isso como também, sempre, né? eu participei como jornalista, com bem várias coisas. E hoje, lendo alguns livros também, dessa turminha de esquerda, eu gosto de ler porque eu... Opa, peraí, aqui tem exagero. Que hoje a gente conhece, alguns ainda estão vivos, policiais que combateram na ocasião, para fazer um contraponto, não é? Então, agora todos agora são heróis. Tem um livro aí que eu li, o cara, não, fui lá na Operação Bandeirantes, o cara falou comigo, eu cuspi na cara dele. Eu peguei o sujeito, o quê? Mas e o depois? Ele não conta? Não, mas não, antes tortura, tal. Agora o cara, não, fui lá, encarei, fiz aí ele foi torturado. Então, todos heróis. Lá? Dom Evaristo Arnes. Ele não escreveu um livro, Brasil Nunca Mais? Quantos ele apresenta como morreram? 400 e pouco. Hipótese. Na Argentina 30 mil, em Cuba 150 mil. Foi muito suave. Talvez tenha aí o grande nó da revolução. Não, e outra coisa, hein? O Brasil é tão mas eu não ruim. quero mas que outra coisa, não, mas outra coisa, todo esse pessoal aí, todo esse pessoal, esses que, guerrilheiros, foram subversivos, estão recebendo indenização, tanto do governo federal como do governo estadual. Alguns levando 20 mil por mês. 20 mil. É brincadeira. Por terem sido subversivos. Mas aí é que esse é o prêmio. Então, veja só, eu acho o seguinte, nenhum foi forçado, foi retirado à força de dentro da faculdade para pegar em armas. Era aventura, porra louquice da época. Mas hoje não, os caras estão posando de vítima, de enganador e tomando uma grana firme do Estado. E nós estamos pagando isso, pô. Por afrontar a lei. Mas exatamente. Não, estão recebendo prêmio por afrontar a lei, é isso aí. Vou voltar um pouquinho só. Eu acho que é questão de time. Em 1989, nós elegemos um playboy, Fernando Collor de Mello, presidente da República. O partido PTC chamava PRN. E elegeu o tal de Itamar Franco também. Itamar Franco vice. Era o vice. Tudo bem, nós estávamos lá. Como foi aquela campanha? Havia uma figura que era ao portador. CDB ao portador, RDB ao portador, tudo ao portador. Quem importasse era o dono, ninguém perguntava nada, não tinha prestação de contas. Aí veio o Playboy do Collor em 90 e acaba com o portador. É verdade. Todo mundo de calça curta. Porque não, além de acabar com o portador, fez o confisco, promoveu o confisco. Sim, sem contar essa. Mas ele ainda devolveu tudo com juros e correção monetária. O que devolveu? O que? Eu estou esperando até hoje. Mostra pra mim que eu levanto você. Opa! Eu estou esperando até hoje, Magrela. Plano Collor, plano Breno. Não. Como? Aquele confisco dos 50 mil, eu tive... não, aquilo lá não. Aquilo lá é outra coisa. Estou falando do confisco aí dos planos Não. Eu ia dizer que o Brasil é tão tupiniquim que ele não conseguiu ainda nem copiar um modelo de democracia, não conseguiu copiar um modelo de comunismo, porque essa esquerda que nós temos no Brasil é uma esquerda festiva, né? É uma esquerda que é esquerda para se favorecer. Na faculdade. Gosta de um bom uísque. Roberto Campos está comemorando hoje 100 anos, né, se estivesse vivo, né? O que ele dizia da esquerda? A esquerda era como falou o Emílio Odebrecht dos Lula. É um bom vivan. Lula sempre foi um pinguço, traiu a classe operária. O Antônio Emílio falava mas exatamente da esquerda também. Eles gostam de dinheiro. Mário Garneiro escreveu no livro as negociatas que fazia com Lula quando ele era presidente do sindicato lá para fazer as maracutaias lá, entende? Bom, nós vemos agora, por exemplo, esse caso do pastor Everaldo, é bem ilustrativo. Quer dizer, então você se torna candidato, você tem um partido, tá certo? Para ser um instrumento de favorecimento a um determinado candidato durante os debates.
Então, eu não sei se você chegou a ver, Zé Copé, né? Sim. 6 milhões de reais para favorecer o Aécio e tal. Esse é a esquerda, né? Esse é o modelo da esquerda que nós temos aqui no Brasil, que é festiva. Eu adoro ser esquerda porque eu quero tomar o meu uísque, eu quero ter a minha casa do campo, da praia, eu quero ter o sítio. É tudo em torno de posse. Não, e veja, Romão, a esquerda... É lúdico dizer que é da esquerda, né? Poxa, a esquerda festejou esse país com Romané Conti, mostraram 2 garrafas, mas não foram 2 garrafas. Inclusive o Duda Mendonça, o bisneto do Romané Conti esteve no Brasil, tive o privilégio de estar no almoço com ele. Ele disse que aquilo foi uma notícia que chegou a ele, que ele ficou muito chateado, porque primeiro ele não imaginou que as pessoas pudessem festejar com Romané Conti. Não é para isso. Olha só, o dono da estrutura, o herdeiro da marca. E aqui no Brasil se festejou, a esquerda festejou com Romané Conti. E essa esquerda nossa, eu acho que ela é única no mundo. Mas, César, a esquerda que vai para lá. Mas, César, eu tenho pena dos militantes do PT. Dos militantes, porque tem aqueles que são fanáticos e acreditam numa ideia. Veja que Zé Dirceu em Cana fez uma promoção, não, eu tenho que pagar de não sei quanto lá de Os caras multa, pagaram. Eles pagaram, enquanto ele lá estava recebendo uma bufunfa por fora ainda. Agora, uma coisa que não se comenta muito, Afanásio, é o Tribunal de São Paulo, encabeçado pelo Lula, que é o plano de poder deles. Tribunal? Não, o Lula criou uma facção chamada Tribunal de São Paulo. Não, Fórum de São Paulo. E que é a união dos comunistas todos da América Latina. O Frei Beto, aquela tropa toda aí. Esses caras querem virar imperador mesmo. Do PT, eu estava lá e ele estava também. Como é que chama? Parece que chama Fernando também, não é Collor. Henrique. É sócio, faz parte do fórum. E o nosso... Tem que assumir. O nosso é o candidato pelo partido lá. E o seu amigo é do fórum. É do fórum. Por quê? Ele, quando fundou o PT em 80 na Vila Euclides, Fernando Henrique Cardoso, tinha um playboy, Lula com barba preta e seu guru ao lado. Que é tudo farinha do mesmo saco, eu estava lá assistindo. E quem é que, Fernando Henrique Cardoso. E quem é que enquadrou as Forças Armadas, simplesmente arrebentou com as Forças Armadas? Fernandinho? Acabou com os ministérios, sucateou totalmente as nossas Forças Armadas. Ciro, totalmente. O Jorge do Tatuapé pergunta quantos filiados tem o PTC em no São país. Paulo? Em São Paulo primeiro. Olha, eu não sei exatamente, eu vou chutar. Sim. No Brasil, nós devemos ter uns 300 mil. 300 mil no Brasil. No Brasil. São Paulo não precisa de chute, você tem isso. Não tem, porque muda muito, é dinâmico. O jeito entra, aproxima a eleição, muda. Não tem essa fidelidade, infelizmente. Mas nós temos 100 mil. Porque São Paulo é assim mesmo. São Paulo não é o maior. Ele não é o melhor. Ele é o maior. Então, tudo que você olhar para São Paulo, 1/4 está em São Paulo. Olha para o Brasil, 1/4 em São Paulo. Você que vive em São Paulo e quer que ela seja bem tratada todos os dias... Aliás, quem olha para a nossa cidade sabe que o cuidado agora é outro. A Prefeitura tem trabalhado sem parar, inclusive nos finais de semana. Desde o início do ano, muita coisa já foi feita, como o Corujão da Saúde, que resolveu o problema das filas de agendamento para exames, programa Trabalho Novo, que está dando emprego para moradores de rua, e a Operação Cidade Limpa. Mas, mesmo com todas essas realizações, a gente sabe que muito mais ainda precisa ser feito. Por isso, o verbo na Prefeitura é trabalhar. Trabalhar para melhorar a saúde, a educação, o transporte, trabalhar em todas as regiões de São Paulo. Uma tarefa que não é fácil, mas para fazer uma cidade melhor para todos só tem um jeito: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Prefeitura de São Paulo, trabalho e inovação na administração atual. Perfeito. Paulo Pelle, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se a situação econômica do Brasil ficará boa no próximo ano e poderá ajudar aos partidos que estão no poder na próxima eleição. Bom, a primeira parte é mais fácil de responder, a segunda tem que falar com Marcelo e com Eni. Bom, primeiro precisa ver como vai ser o andamento dos julgamentos aí no STF, né? Porque isso tem um peso grande no que vai acontecer no cenário como um todo. Lá, nem chega lá. A outra questão é a seguinte: as reformas que estão aí para serem votadas, e aí assim,
mesmo discordando da postura do Temer, quem fizer essas reformas não tem chance de reeleição. Por quê? Porque a população, de uma maneira geral, não sabe fazer a leitura da importância de uma reforma trabalhista e de uma reforma da Previdência. Ambas são muito importantes para que nós tenhamos o país funcionando. No caso da trabalhista, ela pode vir a melhorar a questão da empregabilidade no país. Portanto, com isso, melhora também a economia. Há um cenário positivo, porém não otimista, de que teremos 2018 um pouco melhor, com crescimento econômico entre 2,5% e 3%, que é o que se prevê aí, mas as reformas são muito importantes e o marco legal tem que ser respeitado, senão quem investe num país em que o marco regulatório, cada vez ele caminha para um lado, é como a cerca que você muda lá de posição para aumentar o tamanho do seu pasto, né? Então assim, há uma perspectiva positiva, as duas reformas são importantíssimas para isso e, principalmente, a Lava Jato tem que produzir os efeitos que a gente espera que sejam produzidos, e aí sim nós teremos o ano de 2018 melhor, com uma retomada de emprego, mas precisamos das reformas. Otimista. César Romão, Patrícia da Moca pergunta como é o público, ou o comportamento do público nas palestras motivacionais em época de crise. Olha, as pessoas são cheias de problema, Patrícia. Só que os problemas são os mesmos, tanto aqui como lá fora. É interessante isso, porque as correspondências que eu recebo desses 51 países, as pessoas comentam as mesmas coisas. É o problema do governo, é o problema da corrupção. Aliás, olha, o Brasil é o 69º país mais corrupto do planeta. Tem 68 na frente dele. Então você imagina o que não acontece em muitos países por aí. E as pessoas, elas têm um processo existencial que gira em torno de algumas coisas. Gira em torno da crença, gira em torno da saúde, da fé e da estabilidade. Então, esses 4 pontos são pontos discutidos no planeta inteiro. Coloca uma nota na carteira, dizem que traz mais dinheiro. Olha, é como você tem é como você tem no teu livro que você é como você se olhar no espelho e falar assim: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Acontece que se pensamento positivo só ajudasse, ninguém precisaria sair de casa, não precisaria nem trabalhar, né? Se você fala assim, eu vou ganhar a eleição, eu vou ganhar a eleição, não faz campanha nenhuma. Seria campeão brasileiro todo ano. Palmeiras não tinha tomado de 3-0 ontem, né? Então, o que vale na vida são as atitudes, são as estratégias, a maneira com a qual você vai levar a sua vida. Essa história do pensamento. Eu li no teu livro, tem uma referência sobre isso, de pessoas que guardam uma nota na carteira. Então, guardar uma nota de $1 é fácil, porque aqui você vai gastar onde? Mas gastar uma nota de 10, guardar uma nota de R$10, de R$20. Alexandre o Grande dormia. Aceitar uma de 30. Mas sabe o que é? Eu acho o seguinte, hein? 30 é problema. Eu acho o seguinte, diante disso tudo que está acontecendo, essas denúncias, eu acho que vale a pena dar uma palavra para aquele cidadão que está nos ouvindo agora, aquele que está desempregado, aquela dona de casa que está com um filho em época de, sei lá, servir o exército e fala, puxa vida, eu estou criando, a gente está educando de tal forma e vê tanta bandalheira. Vale a pena ser honesto. Veja que todos esses vivaldinos aí, o seu Emílio Rodebrecht montou essa empresa, ou herdou, né, já do pai, o Norberto, e criaram até um departamento de propina. Quer dizer, ele comprava votos, consciências, comprava projetos, né? E daí? E muitos projetos foram feitos a pedido dele. Ele comprou o futuro de um país. Exatamente. Por isso estamos onde estamos hoje. Então, mas ele comprou e comprometeu o futuro desse país. Mas o que eu digo é o seguinte, quer dizer, com tudo isso, riquíssimo, também levado por Lula ou por outros antes de Lula, para outros países, tal, virou um magnata da construção. E aí, valeu a pena? Valeu a pena, agora está na televisão, quer dizer, ele não pode sair na rua. Não pode sair. Quem são os outros políticos? Família. Não, exatamente. Outros políticos que nós conhecemos, já carimbados, né? Useiros e vezeiros em meter a mão, reconhecidamente corruptos, também não podem sair com a família, não podem ir à igreja, não podem ir ao restaurante. Mas eu vou lhe contar uma coisa que pode lhe assustar, mas é uma realidade. Essas pessoas
elas são zumbis. Essa coisa da moral, elas não atinge. Ele não está preocupado com o filho dele na escola. Estas coisas não. São pessoas que eu chamo de zumbis. É como o cara, Ciro, que já não tem mais alma. Ele não tem mais nada dentro dele. Ele não tem nada de moral. Ele não tem nada de ética. Tanto que envolve a própria família. Tem aqueles que envolvem a própria família na corrupção. Mas eu digo o seguinte: aquele cidadão de bem, aquele que paga seus impostos, está pagando aluguel suado e tal, tem que entender o seguinte: essa malandragem não vale a pena. Não viu quando perguntaram para a mulher do Eduardo Cunha o que ela mais admirava nele, o repórter da Globo, e uma das coisas ela diz a honestidade. Então, eles estão num mundo paralelo. Não, como ela, como aquela foto, uma foto emblemática das mulheres lá do ex-governador do Rio e tal, mostrando o sapato riquíssimo, exatamente, mostrando a sola do sapato, exatamente, então saiu uma fotografia, quer dizer, são pessoas que perderam a noção, porque manuseavam tanto dinheiro que realmente caía do céu para eles, né? Então, agora, o que adianta? O Cabral fazia tudo isso e está lá comendo com talher de plástico, tomando café de canaquinha. Esse ainda está. Faltam muitos. Só fazer uma colocação, nós estamos falando de uma empresa, e as outras? Exatamente. Uma coisa muito maior que isso. Exatamente. Tem por isso. Sabe qual era a mente deles, né? Quer dizer, se nós não corrompermos, alguém vai tomar o nosso lugar. Exatamente. Esse é um drama no Brasil, essa história de que se eu não fizer alguma coisa... Não, mas também sabe o que é? A tal da concorrência pública. Porque todo mundo, na concorrência tem que ser o menor preço. O menor preço talvez seja o pior produto. Qualidade. Então eu acho que isso aí, essa noção também de concorrência precisa ser mudada. Totalmente. No mundo há modelos cheio de muito obra mais parada no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, por causa dessa concorrência do menor preço. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Paulo Pelli, assédio moral, uma responsabilidade corporativa, onde eu encontro nas livrarias. Normalmente pela internet, dá para encontrar pela internet, pelos sites da internet, entrar com o nome do livro que aparecem as oportunidades lá. Assédio moral, uma responsabilidade corporativa. É uma forma de melhorarmos aí as relações entre empregados e empregadores para que ambos entendam bem qual é a sua parte dentro do processo. Ficou muito tempo sem vir ao Gente que Fala, retorne outras vezes. Pois é, espero que... agradeço muito pelo convite, espero voltar outras vezes aí, mas agora estaremos presentes sempre que chamados. Também. César Romão, tem palestras já programadas? Tem, a minha agenda é bem cheia. Se você entrar lá no facebook.com/Romão César, você pode conhecer a agenda, ver os locais que eu irei estar, pode participar das palestras, muitas das palestras são abertas. Os 12 livros aqui no Brasil você encontra em qualquer livraria do Brasil, digita lá César Romão, você tem, inclusive se quiser comprar em outros idiomas aqui também tem, a Cultura vende, a Amazon hoje acabou com a fronteira, né, dos livros no planeta, então você pode, aqui hoje se você lê em alemão, se você lê em russo, inglês, espanhol, italiano, você pode entrar na Amazon lá e você encontra todos esses títulos aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui numa mesa tão importante. Esse tipo de debate falta aqui no Brasil. Eu acredito que o seu programa faz uma diferença muito grande nesse país, né? Parabéns. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Ciro Moura, o PTC tem já uma agenda programada aí para isso? O PTC segue o andor torcendo muito. Teremos eleição em 18. E não é assim que é a coisa? Porque a gente hoje nós somos pobres. Mas tem um fundo partidário que 200 mil por mês para dividir por 27 estados. É uma grana, sobra quase 10 mil reais por mês. Sim. Eu pago de aluguel mais do que isso. Graças a Deus, alguns dão esmolas para nós. Porque pobre não dá muito interesse. Eu me lembro que quando eu era o secretário do partido do Collor, presidente da República, fazia fila. Um dia o palhaço foi embora. O palhaço que é burro. Parou de ouvir e ficou surdo. Entanto, surdo é mudo. Um abraço, Ciro. Mandaram ele embora. Agora, eu vou tentar sempre. Afanásio Haddad, é muito bom reencontrá-lo sempre, Afanásio. Zancopé, eu bato na tecla mais uma vez para os nossos sintonizadores. Vale a pena ser honesto. Vale a pena. E você, sei lá, a gente está falando aqui do livro do doutor, de um assédio, tal. Ponha na cabeça o seguinte: se você for compelido também a dar suborno, isso, aquilo, tal, denuncie.
faça pé firme, denuncie, a coisa é errada. Então temos que passar esse país a limpo. Então, se cada um fizer a sua pequena parte, a somatória será maravilhosa para o país. Grande abraço. Muito bom estar aqui. Ao Fausto, a toda a equipe, um grande abraço. Aos nossos sintonizadores também, a minha saudação, Zé Roberto. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benevene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.